Capítulo 17. Sobre crueldade, clemência e se é melhor ser amado ou temido. Voltando agora às outras qualidades antes mencionadas, eu digo que todo príncipe deve desejar ser tido como clemente e não como cruel. Ele deve, porém, tomar cuidado para não usar mal a clemência. Isso eu achava que era assim mesmo. César Borgia era considerado cruel, entretanto a sua crueldade levou à reconciliação com a da Romanha, unindo-a e restaurando a paz e a lealdade. E se examinarmos isso corretamente, veremos que ele foi muito mais piedoso do que o povo florentino, que para evitar a fama de cruel, deixou que Pistoia fosse destruída. Portanto, um príncipe, desde que mantenha os seus súditos unidos e leais, não deve temer a má fama de cruel, pois, com poucos exemplos, ele será mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, deixaram acontecer as desordens, que resultam em assassinatos ou roubos, pois estes costumam prejudicar todo o povo. Enquanto as execuções que emanam do príncipe atingem apenas um indivíduo. E dentre todos os príncipes é impossível que o príncipe novo evite a fama de cruel, porque todos os novos estados estão cheios de perigos. E assim Virgílio, pela boca da rainha Dido, se desculpa pela falta de humanidade do seu povo, de seu governo devido ao fato de ser novo, dizendo: contra a minha vontade o meu destino, um trono inseguro, um estado novo. Faz que eu defenda o meu reino com todas as forças e guarde com severidade as minhas fronteiras. Gostei dessa frase, vou até ler de novo aqui, para gravar mais. Contra a minha vontade o meu destino, um trono inseguro, um estado novo. Faz que eu defenda o meu reino com todas as forças e guarde com severidade as minhas fronteiras. Mesmo assim, o príncipe deve ser lento no acreditar e no agir. Não deve demonstrar medo, mas proceder de forma equilibrada, com prudência e humanidade, para que um excesso de confiança não o torne incauto e desconfiança exagerada não o faça intolerável. Daí surge uma questão: se é melhor ser amado que temido, ou temido do que amado. A resposta poderia ser que se deve querer ser as duas coisas, mas como é difícil uni-las em uma pessoa, é muito mais seguro ser temido do que amado. Quando uma das duas coisas tem de ser dispensada. Sei lá, eu acho que seria bom você ser amado pelo seu povo, mas que o seu povo saiba que você é capaz de trazer punição, de agir corretamente, né? Por exemplo, o Ned Stark, né, de Game of Thrones, ele dizia que o povo dele podia gostar dele, as pessoas, né, os cavaleiros, os súditos dele, mas que ele não devia se tornar amigo deles, pois podia chegar um tempo que ele devia precisar puni-los, cortar a cabeça deles e tal, ou jogá-los numa cadeia, alguma coisa. Então era bom que eles vissem que ele era capaz de trazer punição, que não era um bobo alegre que ia aceitar qualquer coisa sem se defender, entendeu? Como o pai de Tywin Lannister, né? Vamos voltar aqui. É muito mais seguro ser temido que amado quando uma das coisas tem que ser dispensada. Isso deve ser dito em geral sobre os homens, que são ingratos, volúveis, falsos, covardes, avarentos, e enquanto estão ganhando, eles estão com você, lhe oferecendo seu próprio sangue, os bens, a vida e os filhos, desde que, como disse antes, a necessidade de darem tudo isso esteja distante. Mas, quando se aproxima, se revoltam. E o príncipe que, confiando inteiramente em suas promessas, negligenciou outras precauções, está arruinado, pois há amizades que são adquiridas com dinheiro,
e não devido à grandeza e à nobreza da mente, podem até se compradas. Podem até ser compradas. Eu acho que foi escrito errado. Podem até ser compradas, mas com elas não se pode contar. Falta um R aqui na digitação. E os homens têm menos escrúpulo em ofender quem amam do que quem temem, pois o amor é preservado pelo vínculo da obrigação, que, por serem os homens maus, é quebrado quando necessário, mas o medo os mantém unidos, devido ao pavor do castigo, que jamais vai embora. Porém, o príncipe deve inspirar medo de tal forma que, se não questionar o amor, evitará o ódio, pois ele pode muito bem ser temido sem ser odiado, o que sempre acontecerá desde que não tome os bens e as mulheres de seus cidadãos e de seus súditos. Mas, quando lhe é necessário tirar a vida de alguém, ele deve fazer isso com uma boa justificativa e com causa manifesta, mas, sobre todas as coisas, não deve tocar nas propriedades alheias, pois os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda de um patrimônio. Além disso, nunca faltam motivos para justificar as expropriações. E aquele que começa a viver de roubos sempre encontra razões para apossar-se dos bens alheios, mas razões para tirar a vida de alguém são mais difíceis e se esgotam mais depressa. Mas quando o príncipe está à frente do seu exército e tem sob seu comando uma multidão de soldados, é necessário que ele não dê importância à sua reputação de cruel, pois sem ela jamais conservaria o exército unido e disposto a lutar. Dentre as admiráveis ações de Aníbal está a seguinte: tendo chefiado um exército enorme, formado por homens de inúmeras raças e lutado entre terras estrangeiras, nunca surgiu qualquer desentendimento entre eles ou contra o príncipe, se isso fosse mal ou boa sorte. Isso ocorreu devido à sua crueldade desumana, que, com as suas definidas virtudes, tornou sempre venerado e terrível na opinião dos seus soldados. Mas sem a sua crueldade, as suas outras virtudes não teriam sido suficientes para produzir esse efeito. E escritores míopes admiram de um lado esses seus feitos e de outro condenam a principal causa deles. O fato de as suas outras virtudes não serem suficientes para ser comprovado se considerarmos o caso de Cipião, homem dos mais notáveis não somente nos seus tempos, mas também na memória de todos, e contra quem o seu exército se rebelou na Espanha. Isso ocorreu simplesmente devido à sua excessiva piedade, pois concedeu aos seus soldados mais liberdades do que convinha à disciplina militar. Por isso, ele foi censurado no Senado por Fábio Máximo e chamado de corruptor da milícia romana. Os locrenses foram destruídos por um legado de Cipião, mas não foram por ele vingados. Nem a insolência daquele legado foi punida, devido inteiramente à sua natureza fácil. Tendo assim que o Senado, querendo alguém desculpá-lo, disse haver muitos homens que sabiam melhor não errar do que corrigir os erros. Se ele tivesse continuado no comando, essa disposição teria destruído a fama e a glória de Cipião, mas vivendo sob o governo do Senado, essa sua característica prejudicial não somente ficou escondida, mas contribuiu para a sua glória. Voltando à questão de ser temido ou amado, concluo que os homens amam como querem e temem de acordo com o desejo do príncipe. Um príncipe sábio deve se apoiar naquilo que pode controlar e não nos outros. Como já foi dito, deve apenas se empenhar para evitar o ódio.